L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Feliz ano novo, feliz 2024! Ui! Vocês estão ouvindo então Para Acabar com o Juízo, versão ano novo. E é aquele período do ano que quem gosta de podcast, todos os podcasts, ou vários deles entram de férias, né? E você fica assim, caralho, cadê uns podcasts aí? Eu pelo menos sinto isso. Então, tá aí um podcast pra você, cara. Esse aqui é tá saindo do forno agora, um podcast caseiro, um podcast artesanal, um podcast gravado com um celularzinho. Então bora lá, você que escuta esse podcast aí, o Para Acabar com o Juízo, bem-vindo de volta das férias. E eu tô numa casa agora muito mais barulhenta. Se tudo der certo, passou um som de ambulância sinistro e eu acho particularmente que vou ter que fechar a janela para gravar esse episódio. Eu não queria fazer isso não, mas me acompanha aqui no tour pela casa. Também vai estar com eco, que está sem móvel. Estou esperando os móveis chegarem. Então, caminhando, walking by. Aí, vamos fechar essa janela aqui. Na belíssima e caótica, ainda mais caótica agora com o aquecimento global, cidade de São Paulo, que tem 3 dias que está alagando devido a chuvas muito fortes. Então, bora que bora. Tudo a ver com o climinha de... Esse climinha de apocalipse tem tudo a ver com antiédipo. Bora lá. Vou botar aqui para gravar e já digo onde a gente está. Cadê? Gravar já está gravando, né? Vou botar o despertador aqui para dar os 20 minutos. 10h38, vamos até 10h58. Certíssimo, os famosos 20 minutos. Então, galera, bora lá. Tem uma dica para recomendação, que é o livro... Eu sou muito fã do Guattari, né? Sou muito aficionado, assim. Contrário a muita gente que é chatoneuda, que fala que o Guattari é só um doidinho e legal mesmo é o Deleuze. Tem uma galera que tá nessa vibe. Mas eu gosto muito do cara, até pelo aspecto mais analítico, assim, da perspectiva dele, né? A coisa mais ligada à psicanálise. E aí a Cactus tem esse livro, a Cactus é essa editora de Buenos Aires, né? Da série O Cursos, que se chama Escritos para o Antiédipo, né? Escritos para o Antiédipo, que é a coletânea dos escritos que o Guattari envia para o Deleuze, cara. E aí tem parte interessante do processo aqui que é muito doido os escritos do Guattari. E pelo que eu entendi, é a recomendação de leitura aí. Pelo que eu entendi, o Guattari escrevia as anotações, as cartinhas dele, enviava para Fanny Deleuze, que é a esposa do Deleuze, do Gilles. Ela datilografava, dava uma geral na parada, e aí o Deleuze se inspirava e metia bronca, sacou? Só que assim, tal como Inconsciente Maquínico, né, o livro de 79 do Guattari, tem um monte de coisa que ficou de fora do meu platôs, dá pra ver que a assinatura final do Deleuze, né, e é interessante porque também esse livro tem uns diários do Guattari, que eu não sei se ele envia pro Deleuze, assim, coisa meio doida. Mas que ele é meio choramingão, assim, ele é muito neurótico, né? Um cara muito neurótico. Muito neurótico, é muito engraçado. É kafkianamente neurótico, assim. Meio chato mesmo, assim, apesar de tudo sendo francês, né? Mas parece que dessa doideira toda e dessa neurose, parece que ele fica meio perdido, assim, né? Ele pensa muita coisa e o Deleuze vai depurando, né? E claro que o Deleuze é afetadíssimo por essa ideia toda de máquina, mas tem um monte de coisa maluca que ele escreve que não vai, assim, e que dá pra ver que o Deleuze se inspira pra fazer aquilo, mas é muito mais complexo, assim, né? E muito mais amorfo, muito sem forma. Tem uma hora no diário ali que ele fala que eles estão fazendo até uma entrevista pro Larc, que tá tendo conversações, né? Não sei como é que é o nome dessa entrevista, mas está no Conversações do Deleuze, né? Século 34.
que é uma entrevista dos dois juntos, por escrito. E aí o Guattari comentando no diário dele que tipo, o Deleuze toma a entrevista dele, não deixa ele ficar muito tempo, porque senão ele não devolveria, se ele não consegue parar, encerrar o fluxo, né, e interromper o fluxo, na verdade, né. E ele continuaria escrevendo infinitamente, assim, para uma entrevista. Então é interessante ver esse processo. E aí tem nesse diário, né, nesse livro todo, que é um livro grande, com todas as anotações, teoricamente, a frase do Guattari, né, o statement, a colocação do Guattari falando que ele não se reconhece muito no antiédipo e talvez ele tenha sido sobrecodificado pelo Deleuze, né? Interessante isso. E uma dúvida que eu sempre tive, né, que é a promessa, essa parte das fofocas, né? A promessa do segundo tomo. Em algum lugar no diário ele fala assim, eu não li o livro todo, eu estava folheando ele, mas em algum lugar do diário ele fala, nossa, foi essa tortura fazer o primeiro tomo, imagina que tem um segundo. Então sanou uma dúvida minha. Realmente eles tinham um projeto de 2 volumes. Por quê? Eu não faço ideia porque eles já dividiram em 2 volumes a série Capitalismo e Esquizofrenia. Mas enfim, fofocas à parte, fica a dica de leitura. Quem quiser, eu posso fazer um esforço aí de... Esse livro eu sei que tem em francês, e ele é de 2013, se eu não me engano, e pela Cactus saiu em 2019. Deixa eu ver se ele tem em PDF aqui. Depois eu olho. Mas se não tiver em PDF, pede pra mim que eu tire umas fotos, faça uma fotocópia. Tem que fazer mais esse trabalho de divulgação científica correta, né? Que é a pirataria. Não, esse aqui é só o antiédipo mesmo da Paidós, de Barcelona. Aqui. Aproveita que o peso argentino deve estar muito doido de oscilação. E compra aí, tá 13 mil pesos aqui. Não sei o que isso significa, assim. Pela Cactus mesmo. Mas qualquer coisa eu mando pra você mesmo, cópias. Pode deixar um recado aí no podcast. No Spotify, diga um recado na plataforma e eu mando um e-mail pra mim, manda um alô no Twitter, tanto faz. Bom, vamos lá. E com relação ao nosso querido antiédipo em si, né, esse texto com a assinatura final do Deleuze, né, com a palavra final do Deleuze, a gente está na página 248, muito quebrado, assim, mas eu vou daqui mesmo, cara, que são os 5 postulados da concepção da troca, onde eles estão fazendo um paralelo entre o pensamento maquínico e o pensamento estrutural, né, o estruturalista, na verdade. E aí na página 248 a gente desce até mais de metade do parágrafo, ou bem na metade do parágrafo, e aí tem um ponto, né, do primitivo do mais-valia como mais-valia do código. Aí, mas, e travessão, assim, né, mas, e aqui está o 4º ponto, e aí a gente começa o 4º ponto. Eu estava lendo no digital da última vez, então nem estava marcado aqui, mas acho que é aqui mesmo que a gente está. Então, vamos dar essa diferença entre o Litt e o Lévi-Strauss, entre um pensamento maquínico e um pensamento estruturalista com relação às trocas, né? Pelo menos é isso que eu lembro que a gente está vendo. Mas, e aqui está o 4º ponto. A concepção que se baseia na troca tem necessidade de postular um sistema fechado, estatisticamente fechado, e de trazer à estrutura o apoio de uma convicção psicológica, a confiança de que o ciclo se fechará. Lembrando que aqui a gente está falando dos ciclos de troca, né? A concepção que se baseia na troca tem necessidade de postular um sistema fechado, estatisticamente fechado, e de trazer à estrutura o apoio de uma convicção psicológica. A confiança que o ciclo se fechará. Eu estou pensando que talvez seja numa dimensão de... Estou imaginando, tá? Porque tem tempo que eu não lembro. De fechado, de trocas equivalentes, assim, né? E não considerando aquilo que eu comentei no episódio anterior, do sempre o aquém e o além da troca, sempre o que vaza, né? Os fluxos que vazam das trocas. Não somente a abertura essencial dos blocos de dívidas em conformidade com as alianças laterais e as sucessivas gerações, mas sobretudo a relação entre as formações estatísticas e seus elementos moleculares se encontram então remetidas à simples realidade empírica como inadequada ao modelo estrutural. E aí temos a nota 42, Lévi-Strauss, as estruturas elementares do parentesco, né? Página 222 a 33,
222 a 23, conferir a comparação estatística com os ciclistas. Tá bom, na hora a gente vai lá. Então, mais uma vez, né, do mesmo jeito que o inconsciente freudiano só considera pessoas e tem problemas às vezes de considerar as partículas moleculares do inconsciente, né, que no fundo, na verdade, o Freud é quem descobre a molecularidade do inconsciente, mas ele remete sempre às pessoas, e aí a afirmação do Deleuze e Guattari é que o inconsciente ignora as pessoas como elementos globais, são sempre as parcialidades das pessoas que estão no jogo. Da mesma forma, no sistema de troca, para a antropologia também tem esse vício, né? Porque é um vício do pensamento ocidental mesmo, né? Que é ver pessoas globais com relacionamentos psicológicos de angústias, anseios globais, se a troca não se fecha, né? Se o sistema não se fecha. E aqui eles estão falando que não somente a abertura essencial dos blocos de dívida, em conformidade com as alianças laterais das sucessivas gerações, ou seja, há uma abertura, né, essencial dos blocos de dívida, eles são sempre abertos com relação, seja as alianças, sejam as gerações, mas, sobretudo, a relação entre as formações estatísticas, que aí entenda-se molares, pessoas inteiras, pessoas globais, e seus elementos moleculares se encontram, então, remetidas à simples realidade empírica, como inadequada ao modelo estrutural. E aí eu estou entendendo que se desenha um limite do modelo estrutural para eles por considerar esse aspecto estatístico, molar e tudo mais. E em último lugar, ou seja, o quinto ponto, como é que eles falam no começo? O quinto postulado, né, da concepção de troca. Tudo isso depende de um postulado que tanto agravou a etnologia que se baseia na troca, quanto determinou a economia política burguesa. Ou seja, estava, né, tanto na antropologia quanto na economia política burguesa. É um vício do pensamento ocidental. A redução da reprodução social à esfera da circulação. Retém-se o movimento objetivo aparente, tal como é descrito no sócio, sem levar em conta a instância real que o inscreve, nem as forças econômicas e políticas com as quais ele é inscrito. Não se vê que a aliança é a forma sob a qual o sócio se apropria das conexões de trabalho no regime disjuntivo das suas inscrições. Entre aspas, com o efeito do ponto de vista das relações de produção, a circulação das mulheres aparece como uma repartição da força de trabalho, mas na representação ideológica que a sociedade tem da sua base econômica, este aspecto desaparece diante das relações de troca, que contudo são simplesmente a forma que essa repartição toma na esfera da circulação. Isolando o momento da circulação no processo de reprodução, a etnologia ratifica essa representação. E aí fecha aspas, e dá toda a sua extensão colonial à economia burguesa. Nota de rodapé 43, Emmanuel Terray, Le Marxisme devant les sociétés primitives. O marxismo diante das sociedades primitivas, 69. Cara, aqui tem um negócio bem complexo aqui. Vou voltar para esse parágrafo, vou só terminar de ler aqui para ver se eu entendo esse último postulado. Eu não entendi muito bem, mas eu tenho uma ideia do que seja. É nesse sentido que o essencial nos pareceu ser não a troca e a circulação, que dependem estreitamente das exigências da inscrição, mas a própria inscrição, com seus traços de fogo, seu alfabeto nos corpos e seus blocos de dívidas. A estrutura mole nunca funcionaria e nem faria circular sem o duro elemento maquínico que preside as inscrições. Então tem uma diferença aqui, né? O que é primeiro, a troca ou o registro, né? Eu acho que essa é a questão. É a inscrição do valor, é a inscrição por via da força de um valor ou a dimensão de criação de valor por meio das trocas. E aqui eles estão falando, talvez a inscrição seja esse elemento duro maquínico. Apesar de eles sempre falarem do maquínico como aberto, né? Acho que eles estão colocando o duro elemento maquínico que preside as inscrições, né? É primeiro sempre uma força de marcação, eles colocam sempre primeiro o jogo da política, a força dos encontros dos corpos e depois das trocas que eles são possíveis de fazer. E voltando ao que estava sendo falado nesse último postulado, ele diz exatamente desse lugar da reprodução social, né? Tem o lugar da produção, aí por que o texto de referência do Emmanuel Terray, o marxismo diante das sociedades primitivas? Porque tem uma diferença em Marx, estava até lendo isso na Gayle Rubin, né? O Gayle Rubin, que é essa antropóloga estadunidense que vai mesclar freudismo, marxismo e antropologia estrutural do Lévi-Strauss para pensar o sistema sexo-gênero, né? Mas ela vai explicar bem basicamente, não tem muita leitura de Marx, eu vi até nela, essa diferença entre produção, a produção material, a produção social e a reprodução social, no sentido da possibilidade do
próprio tecido social se reproduzir para continuar fazendo as suas produções materiais. Isso que envolve, claro, o corpo necessariamente das mulheres e gestações, né? Mulheres, pessoas com útero, né? Então, eu vou reler esse postulado e tentar entender nessa dimensão, porque é interessante, porque eles colocam esse elemento colonial na representação econômica política burguesa, né, no fechamento. Em último lugar, tudo isso depende do postulado que tanto agravou a etnologia, que se baseia na troca quanto determinou a economia política burguesa. A redução da reprodução social à esfera da circulação. Então, se a gente está falando de reprodução social, deixa eu ver aqui, se eu bater um Google aqui para não falar tanta besteira. Aqui tem, no entender de Marx, ao garantir a reprodução material, ou a produção material, ou a repetição da reprodução material, né, do sistema de distribuição dos meios de produção, a sociedade deverá avalizar também sua reprodução cultural e ideológica. Assim, para ele, há processos de reprodução dos meios de produção, da força de trabalho e das relações sociais de produção. Então, não é apenas a questão da reprodução a reprodução no sentido reprodutivo, né, biológico, de mão de obra mesmo, né, mas todos esses elementos de reprodução dos meios de produção, da força de trabalho, né, e das relações sociais de produção, ou seja, aquela diferença entre, não sei se é isso, eu diria aquela diferença entre infraestrutura e superestrutura, mas eu não tenho certeza. Então, vamos aqui. Na Wikipédia, a reprodução é entendida como a manutenção e continuação das relações sociais existentes. Originalmente proposto por Marx em O Capital, esse conceito é uma variedade da noção de reprodução econômica de Marx. Então, a redução da reprodução social à esfera da circulação. Como se a circulação garantisse a dimensão da reprodução social, né? E eu acho que Deleuze e Guattari, eles vão colocar que esse elemento da reprodução social, como produção de subjetividade, né, McKinnon, ela talvez seja a primeira, talvez seja isso. Retém-se, vamos seguir aqui, o movimento objetivo aparente, tal como é descrito nos sócios, sem levar em conta a instância real que o inscreve, nem as forças econômicas e políticas com as quais ele é inscrito. Então, parênteses aqui. Quando a etnologia estrutural vai se debruçar sobre uma sociedade, sobre uma cultura, sobre uma população, um grupo, ele retém o movimento objetivo aparente, tal como é descrito nos sócios, ou seja, ele começa essa etnologia epistemologicamente, né? Ela vai observar essa circulação dos sócios de maneira objetiva pela forma como os sócios descrevem, né? Ou seja, como esse grupo a descreve, sem levar em conta a instância real que o inscreve, nem as forças econômicas e políticas com as quais ele é inscrito, o que faz, de alguma maneira, permanecer essa ordem estabelecida, a inscrição dessa ordem estabelecida para que possa haver esse regime de circulação, a esfera de circulação. Não se vê que a aliança é a forma sob a qual os sócios se apropria das conexões de trabalho no regime disjuntivo das suas inscrições. Então, de novo, não se vê que a aliança, a dimensão política das relações, muito mais do que a gerativa, né, e a de filiação, é a forma sob a qual os sócios se apropria das conexões de trabalho no regime disjuntivo das suas inscrições. Então tem essas conexões de trabalho, né, esse tipo de troca, mas elas só são apropriadas por meio das alianças nos seus regimes disjuntivos, nas suas inscrições, né? Então, essas trocas, teoricamente, aparentemente vistas de maneira objetiva, elas só se dão objetivamente, por isso que eles falam lá, né, dessa miraculosidade, né? Elas parecem surgir de maneira miraculosa do corpo sem órgãos, né, da terra, daquelas relações, mas na verdade é todo um processo de inscrição, né? Então, entre aspas, do Emmanuel Terray, com efeito do ponto de vista das relações de produção, a circulação das mulheres aparece como uma repartição da força de trabalho,
mas na representação ideológica que a sociedade tem da sua base econômica, esse aspecto desaparece diante das relações de troca, que, contudo, são simplesmente a forma que essa repartição toma na esfera da circulação. Então, do ponto de vista das relações de produção, a circulação das mulheres aparece como a repartição do fundo de trabalho, mas na representação ideológica, ou seja, do objetivo aparente que a sociedade tem da sua base econômica, ou seja, dentro da sua própria inscrição, né, essa naturalização, entre aspas, da inscrição, esse aspecto desaparece diante das relações de troca, que, contudo, são simplesmente a forma que essa repartição toma na esfera da circulação. 2 pontos. Isolando o momento da circulação do processo de reprodução, isso aqui que eles estão advogando contra, né? Quando a etnologia isola o momento da circulação no processo da reprodução, a etnologia ratifica essa representação, ela simplesmente reitera, e dá toda a sua extensão colonial à economia burguesa. Porque ela só consegue ver a base e a fundamentação nas trocas e na circulação, e não no que foi a sua inscrição histórica, ou o seu processo de inscrição, por assim eu estou entendendo, né? Esse vício da economia burguesa que trabalha na extensão colonial de impor essa objetividade aparente ao observar e ao se relacionar ou encontrar com outras sociedades e ao ignorar essa camada da reprodução social como algo no sentido da inscrição anterior e da qual a produção material depende, né? É nesse sentido que o essencial nos pareceu ser não a troca e a circulação, que dependem estritamente das exigências, aí deu nosso tempo, das exigências da inscrição. Quais são as exigências da inscrição? Eu estou entendendo que a inscrição está colocando do lado da reprodução social. Mas a própria inscrição, com seus traços de fogo, seu alfabeto nos corpos e seus blocos de dívidas. A estrutura mole nunca funcionaria e nem faria circular sem o duro elemento maquínico que preside as inscrições. E aí, o próximo sessão é 3.5.4, voz, grafismo e olho, o teatro da crueldade. Então eles vão falar toda essa política, essa mnemotécnica, essa força, essa vontade de poder, esse desejo, esse agenciamento maquínico que constrói essas inscrições que permitem a possibilidade de atribuição de valor e da circulação. Então hoje é 11/1, difícil pra caralho. Por favor, gente, tem muito tempo que ninguém vem aqui me salvar. Me ajude aqui, vem ler comigo esse negócio, porque tá foda, velho. Dá uma força aí, tá bom? Bom, muito legal, muito bacana, muito contente. Começamos o ano, então, com o pé direito, terminando mais uma sessão. Semana que vem a gente tem voz, grafismo e olho, o teatro da crueldade. Tenho curiosidade com essa sessão, assim, vai ter o nome de sessão, e em seguida vem a sessão sobre Nietzsche, né? Em breve a gente está aí na morte, como é que eles colocam aqui? A morte do sistema territorial. Interessante pra caramba. Então, beleza, galera. Qualquer coisa, deixa um recado aí no Spotify. E, inclusive, com relação técnica, né? Se o episódio tá bacana de ouvir, se tá ruim de ouvir, se tem alguma sugestão. E qualquer coisa, manda um recado aí, que a gente se vê. Beijo, até mais.